Oh, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu quero compartilhar mais uma palavra com você. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7, diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. A palavra de Deus diz aqui que Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Nós sabemos muito bem que Deus tinha escolhido a Davi. Até então, Deus não tinha informado isso para para Samuel, perdão. Samuel não sabia que era Davi. Ele tinha que ser sensível à voz de Deus. Ele tinha que ter discernimento e percepção espiritual para que entendesse e para que soubesse que o escolhido era Davi no meio de tantos. É interessante notar que o Senhor Deus aqui estava trabalhando com o pai de Davi, Jessé, porque ele colocou os seus filhos à frente e deixou Davi por último. Então Deus teve que trabalhar no coração dele para mostrar que Davi também deveria ser honrado, valorizado, porque dá a entender que ele deixava Davi fora dos banquetes, de certas reuniões, como essa aqui. Ele não via expectativa em Davi de ser alguém além de ser pastor de ovelhas. E às vezes está acontecendo com você. Mas Deus está no controle, Deus conhece o coração de cada um. Aqui diz a palavra que entrando eles, ele viu Eliabe. Quer dizer, entrou os filhos na sala, ele já bateu o olho em Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porque ele era bonito, ele era formoso de aparência. Saul também era e foi escolhido, porque ele também era bonito, era formoso. Então ele achava que Eliabe, além de ser bonito, de ter uma boa aparência, também era alto. Mas Deus não escolhe por aparência, nós vamos ver isso. Deus unge a quem Ele quer, o propósito, o chamado, a capacidade vem de Deus para pessoas específicas. Então ele, sendo um dos maiores profetas de Deus, se precipitou. Ele disse: esse é o ungido do Senhor. E nós também somos precipitados, porque às vezes nos falta discernimento e percepção espiritual. Às vezes a pessoa não tem uma maturidade espiritual, ela bate o olho e alguém diz: não, isso aí é ungido. Essa aí é uma ungida de Deus. Mas você conhece os bastidores da vida desta pessoa? Você conhece o coração dela? Você sabe o que ela faz? Porque ser crente na igreja é uma coisa, irmãos, e fora, e na sua casa, no seu trabalho. E aí? Então muitas pessoas são precipitadas e estão levantando pessoas para a obra do ministério por causa da aparência, ou por causa da eloquência, ou porque a pessoa é um empresário, um comerciante muito forte. Se tiver chamado, tudo bem, pessoal. Mas se não tiver, e ele agiu aqui pela aparência. A Bíblia diz: peca quem é precipitado. E diz a palavra do Senhor, continuando: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Por que que ele achou que ele era ungido? Por causa da sua altura.
por causa da sua beleza, por causa da sua aparência. Ele achou que era ungido por causa disso. E quantos, às vezes, irmãos, não estão olhando para a aparência de alguém? Eu sei que parece clichê que eu estou falando, mas isso acontece constantemente. Porque a pessoa fala bonito, porque a pessoa é carismática. Isso é muito importante. Mas se a pessoa não tiver o chamado para que Deus o chamou, irmãos, quantos não estão levantando pessoas, ungindo pessoas que não era para levantar, que não era para ungir? Eu já falei sobre isto. E abrindo um parênteses aqui, pessoal, vou fazer um outro vídeo depois, que no Novo Testamento Deus, ele unge com o Espírito Santo. Você não vai ver Jesus ungindo um apóstolo com óleo. Você não vai ver a igreja de Antioquia fazendo isto. Pelo contrário, no Novo Testamento a pessoa ungida pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento era usado óleo porque simbolizava o Espírito Santo para o chamado. Era uma confirmação. Eu não estou aqui para criar polêmica não. Respeito, irmãos, o entendimento de cada um. É isso que a gente tem que entender. Mas não é bíblico para o Novo Testamento. Eu não vou entrar nesse detalhe, só para você entender uma outra mensagem. E aqui diz, porque eu tenho rejeitado. Deus tinha rejeitado Eliabe. E o profeta Samuel não sabia disso. Por causa da aparência. Quantas pessoas estão vivendo de aparência no altar? Quantas pessoas não estão vivendo de aparência no ministério? Quantos cristãos não vivem de aparência? Às vezes, mais uma vez, ser crente, ser cristão na igreja é fácil. Mas a mulher conhece o seu marido. O marido conhece a sua mulher. O filho conhece o pai, a mãe. Ô, irmãos, nada está oculto. É pelos frutos se conhece a árvore. Tem gente que, irmãos, às vezes canta, as pessoas até choram. Tem pessoas que, por causa do dom que Deus deu, está operando maravilhas, sinais, prodígios, profetiza, fala em línguas. Mas muitos desses aí não vão entrar no céu não, porque praticam a iniquidade. O dom flui. E as pessoas confundem dom com santidade, irmão. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque a vocação e os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrependeu de ter dado um dom para a pessoa. E às vezes aquele dom está operando e a pessoa deve estar né, se a pessoa estiver no pecado terrível, mas isso não quer dizer que o dom não vai operar, irmãos. E aí é o engano da pessoa que acha que Deus está provando o que ela está fazendo, por causa das maravilhas. Mas Jesus disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E Jesus disse, muitos vão me dizer naquele dia, mas Senhor, expulsei demônios, curei, ganhei almas, eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Você precisa ter discernimento espiritual, em nome de Jesus. Precipitado, diz a palavra, é dizer que é santo. Continuando diz, Deus diz, eu tenho rejeitado. Por quê? Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Versículo conhecidíssimo, mas isso tem acontecido nos dias de hoje. Olha que coisa. Deus está rejeitando muita gente que está ministrando, que está servindo na obra, porque vive de aparência. Saul reinou 40 anos. E ele reinou muitos anos sem a unção de Deus, sem o Espírito Santo. Mas era rei, ele tinha coroa, mas não tinha unção mais, irmão. Está vivendo de aparência. Ele falou para Samuel,
quando Samuel falou assim, ó, Deus rasgou o teu reino e passou para outro melhor do que tu. Ele falou, não, não me honra diante dos meus servos. E começou a viver de aparência. Não tinha mais unção, não tinha mais vida com Deus. Que pena. E se você é uma dessas pessoas, se arrependa. Volte ao primeiro amor, em nome de Jesus. Não sirva no ministério por aparência. Não viva de aparência ministerial. Cuidado. Deus está dando tempo para você se arrepender e se consertar. Deus olha para o coração. E graças a Deus que Samuel não foi precipitado. Ele era sensível à voz de Deus. Na realidade, ele foi precipitado e queria ungir. Você está ungido do Senhor, ele se precipitou. Mas aí ele ouviu a voz de Deus, falou, não, não é esse não. E às vezes a gente somos precipitados em querer fazer algo, em levantar alguém que achamos que aquela pessoa tem aquele chamado, ou é escolhido por Deus, aí Deus vem e fala, não, não é não. Eu conheço o coração desta pessoa. Quem conhece o coração é só Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.